Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós começaremos a introduzir o conceito de logaritmo através da sua definição. Bom, a definição vai nos dizer que, sendo A e B números reais e positivos, com A maior que zero diferente de 1 e o B maior que zero, chama-se logaritmo de B na base A o expoente que se deve dar à base A de modo que a potência obtida seja igual a B. Reescrevendo isso em símbolo, nós teremos o log de B na base A igual a x se e somente se A elevado a x for igual a B. O A sempre representa aqui a base do logaritmo. O B é o logaritmando e o x é o próprio logaritmo. Então, eu quero te falar sobre duas coisas que são muito importantes nessa definição. A primeira é que, caso essas condições aqui não sejam válidas, da base ser maior que zero diferente de 1 e do logaritmando ser maior que zero, o logaritmo não vai existir. E segundo é que a gente sempre pode reescrever o log de B na base A igual a x como sendo A elevado a x igual a B, porque o logaritmo é o expoente que a gente deve dar à base de modo a obter o logaritmando. Exemplos. Log de 8 na base 2 igual a 3. Primeira coisa que você tem que analisar é se esse logaritmo existe. Nesse caso existe porque a base é 2, né, maior que zero, diferente de 1, e o logaritmando é 8, que é maior que zero. Então, a gente pode aplicar a definição para conseguir encontrar a resposta. Então, nesse caso, 2 elevado ao cubo vai ser igual a 8. No exemplo 2, log de 1 na base 7 igual a zero. Depois de verificar que essas condições de existência são válidas, base maior que zero diferente de 1 e logaritmando maior que zero, a gente pode reescrever utilizando a definição. Então, 7 elevado a zero é igual a 1. No exemplo 3, log de 8 na base 4 igual a 3 meios. Depois de verificar as mesmas condições de existências, a gente consegue aplicar a definição e reescrever como sendo 4 elevado a 3 meios igual a 8. Quando essas condições são válidas, a gente diz que o logaritmo existe, como eu já te falei anteriormente. E nesse caso, vai existir um único valor que vai satisfazer essa igualdade. Consequências da definição. A primeira consequência está relacionada ao logaritmo da unidade e diz que o logaritmo da unidade em qualquer base é igual a zero. A gente não pode, depois de garantir que o A é maior que zero diferente de 1, reescrever utilizando a definição. Então, A elevado a zero vai ser igual a 1, porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Consequência 2. O logaritmo da base em qualquer base é igual a 1. Reescrevendo também, depois de garantir que o A é maior que zero diferente de 1, a gente vai ver que o A elevado a 1 tem que ser igual a ele mesmo, né? Isso é válido para qualquer número. Consequência 3. A potência da base de base A e expoente log de B na base A é igual a B. Verdadeiro, né? Porque se a gente tentar reescrever esse log de B na base A igualando a x, nós vamos obter que A elevado a x é igual a B. E aí, se você analisar, é só substituir e você vai encontrar de fato B, certo? A justificativa dessa propriedade está no fato de que o logaritmo de B na base A é o expoente que a gente tem que dar à base A para obter a potência igual a B. Consequência 4. Dois logaritmos de uma mesma base são iguais se e somente se os logaritmandos forem iguais. Então, dois logaritmos só serão iguais se eles forem de uma mesma base, se os logaritmandos também forem iguais. Bom, da aula que nós vimos hoje sobre a definição de logaritmos, é muito importante que você sempre se lembre de garantir que as condições de existência sejam sempre válidas, porque o logaritmo só vai existir se elas forem aplicáveis, se elas forem verificadas. Então, se isso acontecer, o seu logaritmo existe e você pode aplicar a definição que nós acabamos de ver. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima!